Olá, turmas! Vamos para mais uma aula. Vocês já sabem que eu estou direto aqui no estúdio, né? Gravando duas aulas, por isso a mesma roupa, aproveitando, adiantando aí essas aulas, porque vocês, quando começarem a estudar, é uma atrás da outra, não para, né? Não é verdade? Então, queridos, vamos dar sequência aos nossos estudos das correntes filosóficas, né? O período pós-moderno, modernismo e moderno e contemporâneo, na verdade. Então, vamos para a nossa sexta aula. Sem delongas, já vamos direto para os conteúdos, vamos para a tela, porque é muitas informações, às vezes eu deixo de falar devido ao tempo. Nós vamos falar de uma corrente agora filosófica, o iluminismo. Então, todos os tópicos vai tratar do iluminismo, né? Conhecendo o que é o iluminismo, a razão na cultura iluminista, a influência na economia e na política, e o iluminismo, segundo Voltaire, eu até fui ver a pronúncia desse nome, Voltaire, na verdade, e Kant. Vamos lá, então. Então, o que foi o iluminismo? Ali você já viram aquela imagem, né? Já tratando aí nesse período, né? Essas pessoas aí com suas características próprias, né? Desse período, século XVIII ainda, período moderno, já mais avançado, podemos dizer. Então, o iluminismo é um período de conhecimento do século das luzes, né? Por isso, iluminismo está relacionado à luz, né? Ilustração ou esclarecimento. É um período do conhecimento, né? Um período em que a sociedade científica, podemos dizer assim, os filósofos, os pensadores, os sociólogos das diversas áreas, mais buscou luz, conhecimento, abrir a mente sobre o meio em que viviam, né? Aquele período social, político, cultural em que viviam. Trata-se, então, do otimismo, reorganizar o mundo humano por meio das luzes da razão. Então, por isso, conhecimento. A era da razão é a era do conhecimento, e essa era ela permanece até hoje. Hoje, o que mais se produz é conhecimento, né? Tecnologia, enfim. O iluminismo, então, está intimamente ligado ao conjunto das transformações que vinham ocorrendo desde o século XVII até o século XVIII. Podemos citar, então, que o iluminismo é a sistematização rigorosa do conhecimento, ou seja, promovido pelas filosofias racionais de Descartes e Leibniz. Esse nome aqui eu enrolo toda a língua. Leibniz, né? Eu não coloquei esse nome para traduzir, porque às vezes eu chego no estúdio e já esqueci também. Então, queridos, vocês acompanharam aí as nossas aulas anteriores, que vem falando dessas correntes filosóficas, e uma das mais importantes foi a filosofia racional, né? Racionalismo. A ética de Spinoza, que defendia a liberdade filosófica e também a liberdade religiosa do homem, né? Porém, como eu já falei com vocês, houve rompimento com o pensamento medieval, porém a religião ainda esteve seu lugar, né? Teve o seu lugar importante na vida do homem, que é filosofia racionalista é uma coisa, a filosofia religiosa era outra coisa, no qual o homem também não se afastou, porque nós temos necessidade, né, de fé. Então, a religião continua, e graças a Deus até os dias de hoje. Não houve afastamento da religião, e sim, novos segmentos surgiram, né? A postura inovadora da política, contratualista de Thomas Hobbes, a teorização da ciência experimental de Francis Bacon, as reformulações científicas iniciadas por Galileu Galilei e o desenvolvimento das revolucionárias por Isaac Newton. Olha quantas ideias surgiram, né, nesse período iluminista. Quantos conhecimentos, né? Cada um ali na sua área e, ao mesmo tempo, uma necessitando da outra, né?
cada área de conhecimento também faz parte, né, na produção de conhecimento. Todos esses acontecimentos são herdados pelos iluministas franceses do século XVIII. Então, queridos, aqui uma imagem, né, da forma que eles se vestiam. Né? Eles colocavam umas perucas brancas na cabeça, eles utilizavam. Isso é só a elite, né, os burgueses. Então, podemos dizer que os franceses, eu já fiz uma pesquisa sobre isso, foram um país, né, podemos dizer assim, um país onde se mais desenvolveu conhecimento, se mais criou teorias, ideias, né, que utilizamos até hoje. Tiveram mais de 50 inventos, né, não vou nem lembrar quais foram esses inventos, mas foram os franceses que mais desenvolveu conhecimento aí, desde o período moderno. Né? Então, a razão na cultura iluminista. Vamos falar um pouco. O termo luzes, na França, expõe, então, um ideal, o ideal da razão, que Descartes já chamava de luz natural. As luzes da razão são libertadas da religião, consolidam e ampliam o conhecimento e promovem o progresso. Ou seja, eles entendiam que o conhecimento é libertador. Então, eles agregavam valores como a tolerância, a igualdade e a fraternidade. Então, queridos, vocês sabem, né, que na Revolução Francesa também foi um período, um fato ocorrido muito importante para, principalmente para fundamentar a legislação, né? A legislação que a nossa ainda tem base também nesses pensamentos aí franceses, né? A liberdade, a igualdade. Então, o humanismo também ele se fortaleceu muito a partir aí, desses movimentos, né? Dessas revoluções. Então, o que esses pensadores iluministas compreendiam? Que o conhecimento é libertador. Através do conhecimento, eu tenho condições de mudar a minha realidade. E isso é fato, isso nós sabemos que, pelo conhecimento, nós abrimos portas, né? Nós facilitamos algumas coisas na nossa vida. É por meio do conhecimento que nós temos formação, que nós escolhemos uma área para atuar profissionalmente, certo? Conhecimento também é trabalho, né, estudante? É formar, é se preparar para também ter uma oportunidade de trabalho. Lembra? Marx dizia que o homem é humanizado pelo trabalho. Olha as ideias de Marx aí fazendo sentido também. Nesse período aí, muitos desses iluministas, ou em outras correntes filosóficas, marxistas, vão refletir muito sobre isso. Houve, então, período das luzes, pensamentos, ideias, conhecimentos, né, que mais se expandiu o conhecimento, mas também, ao mesmo tempo, o homem passa a ser escravizado. E aí, como se libertar agora dessa escravidão que surgiu também pelo avanço do conhecimento? Olha como é complexo, porque o que houve? A indústria, né? Houve a indústria, o desenvolvimento da indústria. Então, as pessoas passaram a trabalhar e, ao mesmo tempo, ser escrava do trabalho. Então, o conhecimento, de certa forma, vai libertar para abrir caminhos para outras, né? Outras situações. Né? Os iluministas, então, consideravam que o homem poderia se emancipar, essa palavra, ó, emancipar. Para Marx, com o conhecimento, o homem pode sair da condição de subalterno, né? Que é essa escravidão que muitas vezes nós temos e nem percebemos, através da razão e do saber, a qual todos deveriam ter livre acesso. Será que todos têm acesso ao conhecimento? Tem acesso ao ensino. Agora, esse ensino, ele produz conhecimimento? Você, estudante do ensino médio, estão concluindo aí o terceiro ano, vão concluir o terceiro ano. Você tem conhecimento que esse conhecimento vai te emancipar? Esse ensino médio te preparou para você se emancipar? Podemos dizer que vocês estão na metade do caminho. Né? Aí ainda precisa ter essa consciência de serem capazes, né? Por meio desse conhecimento,
também modificar aí a sua realidade, transformar a sua realidade. Em outras palavras, o iluminismo é, então, a doutrina que atribui papel central à iluminação na experiência humana. O racionalismo conseguiu cada vez mais adeptos no mundo cultural, transmitindo, então, a confiança na razão como o principal instrumento do ser humano para enfrentar os desafios da vida e equacionar os problemas que o rodeiam. Então, queridos, podemos dizer que o conhecimento ele é libertador, mas esse conhecimento racional, né? O homem, pela razão, o homem pode sim se libertar por meio da razão, mas se essa razão o permite, ele ter acesso a esse conhecimento que é capaz de se libertar, né? Que nós somos capazes de nos libertar. Reforçava, então, essa convicção de que o desenvolvimento da revolução industrial, com seus avanços técnicos e o sucesso da ciência, em campos como a química, a física, a matemática, inspirando filósofos de todas as partes. Então, querido, nós chegamos a essa visão de que todo esse conhecimento que desenvolveu a indústria, a ciência, né, os avanços técnicos, também trouxe escravidão para o homem. Aí que entra os pensamentos, outras correntes, né? Fazendo com que as pessoas também observem que todo esse racionalismo, toda essa ciência produzida, também vai nos afetar de certa forma. Foi nesse contexto que esse espírito que se desenvolveu o movimento cultural do século XVIII, denominado iluminismo, ilustrando, então, a filosofia das luzes, né? Houve, então, também construções teóricas em outros campos, né, da filosofia, denominado também iluminismo. Embora suas manifestações tenham ocorrido na Inglaterra, o principal centro produtor e irradiador das ideias iluministas foi na cidade de Paris, na França. Nessa época, considerada a maior referência cultural do mundo ocidental, de onde se expandiu a outros países, né, como outros países da Europa, principalmente na Alemanha. A influência dos iluministas na economia e na política. Esses pensadores procuravam exaltar, defender os valores da liberdade e igualdade, também, né, entre as pessoas, a tolerância entre distintas religiões ou formas de pensamento propriamente, né, da propriedade privada. Olha aí que interessante, que é o direito, né, o direito à propriedade privada. Para os filósofos como Goldman, sociólogo Goldman, a preocupação por esses temas estaria vinculado com a atividade econômica desenvolvida pela burguesia, o comércio, de modo que os valores iluministas construíram valores burgueses. Olha só a contradição, né? Então, é um período que a burguesia, ela se apropriou desses conhecimentos, né? E eles passaram também a dominar, né? Na economia, a entrada das máquinas, né, a vapor, as fábricas, por volta de 1750, aqui uma imagem que retrata isso, né, conduziu ao processo que ficou conhecido como Revolução Industrial. Então, todo esse conhecimento produzido, essas reflexões, essas correntes filosóficas dos iluministas e a ciência desenvolveu, né, a economia, a política, a indústrias, porém trouxeram outros problemas, né? A mecanização da indústria alterou definitivamente o panorama socioeconômico. Então, a partir do crescimento industrial, houve necessidade da mão de obra barata, né? Como até hoje nós temos. O trabalhador que mais se esforça, que mais pega no pesado, é que ganha um salário menor, né? Na política, os movimentos burgueses se opunham ao poder absoluto dos reis, então,
O iluminismo também foi contra ao poder absoluto, né, o absolutismo dos reis da época. Os burgueses eram contra esses poderes e foram os burgueses também, junto com as outras classes sociais, que deram, então, início à Revolução, né, Francesa. Esses movimentos eram inspirados pelas concepções liberais elaboradas desde os séculos anteriores, desde o século anterior, pelos filósofos contratualistas. Esses filósofos investigavam a questão da legitimidade do poder e, ao mesmo tempo, que aspiravam à constituição de um Estado liberal e não intervencionista. Vamos falar, então, especificamente dos pensamentos, então, de Voltaire, né? Voltaire. Vocês podem falar também aportuguesado, né? E Kant, o iluminismo em Voltaire e Kant, ou Voltaire e Kant. Então, pseudônimo, né? Voltaire, pseudônimo de François Marie Arouet. É a figura que talvez mais simbolize os ideais iluministas. Pensava que o triunfo da razão e da alta cultura era necessário para a libertação do homem. E o homem estava preso a quê? Para ele, estava preso, a nossa primeira escravidão é a ignorância, viu? A falta de educação e a ditadura de valores impostos pelas instituições religiosas, né? E burguesas, na verdade, também, não é só religiosas. Então, para Voltaire, nós estávamos, então, em uma escravidão, que era a ignorância. Nesse período, há pouco havia escola, na verdade. Então, queridos, no século XVIII, as questões relativas à natureza do conhecimento ainda giravam em torno da controvérsia entre racionalista e empirista. Emmanuel Kant voltou seu interesse para a questão da legitimidade do conhecimento. Qual é o verdadeiro valor dos nossos conhecimentos? E o que é conhecimento? Então, Emmanuel Kant, podemos dizer que ele ficou ali questionando também essas outras correntes, né? O que é o conhecimento? Com essa pergunta, ele colocou a razão em um tribunal para julgar o que pode ser conhecido legitimamente e o que tipo de conhecimento não tem fundamento. Olha que interessante. Isso foi muito importante. Esses questionamentos, né? Que até então, os racionalistas e os empiristas tinham como as suas ideias como a verdade para chegar a um conhecimento. E aí vem outra corrente, vem esse filósofo e diz que o que é realmente o que é legítimo no conhecimento e que tipo de conhecimento tem fundamento, né? Para superar essas contradições entre racionalista e empirista, Kant explicou que o conhecimento é construído de algo que recebemos de fora, a posteriori, fora, e de algo que já existe em nós, a priori, que está dentro, e anterior a qualquer experiência. O que vem de fora é a matéria, né? O que está externo, né? É a matéria do conhecimento. Visão empirista. E o que vem de nós é a forma do conhecimento, visão racionalista. O que nós podemos dizer aqui? Que os pensamentos de Kant trouxe aí uma reflexão muito importante. Né? Que o conhecimento, para superar, então, nem só o racionalismo está correto e nem o empirismo, certo? Então, essas duas correntes são importantes para chegarmos, então, ao conhecimento verdadeiramente. Né? Ou seja, um conhecimento verdadeiro não, um conhecimento comprovado. Porque tanto nós, ao chegarmos a um entendimento concreto, precisamos, então, da experiência a posteriori e da experiência a priori.
Matéria e forma atuam ao mesmo tempo. Para conhecer as coisas, precisamos, então, da experiência sensível, que são por meio dos nossos órgãos do sentido, né? Mas essa experiência não será nada se não for organizada por forma da sensibilidade e do entendimento, que são a priori e condição da própria experiência. Eu perdi a minha quantidade de slides, mas acredito que estamos perto ali, né? Nossa aula de 35 minutos. A sensibilidade é a faculdade receptiva pela qual obtemos as representações exteriores. Sensibilidade. O que é sensibilidade? Sensível. O mundo sensível é o mundo das ideias, né? E o que vem na nossa mente é o que nós enxergamos pelos óculos do sentido, pelo ver, o ouvir. As formas a priori, segundo Kant, as formas a priori da sensibilidade ou intuições puras são o espaço e o tempo. O espaço e o tempo não existem como realidade externa, mas são formas que já existem no sujeito e servem para organizar as coisas. Cada vez mais vai ficando mais complexo, né, estudante? Então, nós podemos refletir aí que essas correntes, um filósofo, um pensador, vem contradizendo contra outra corrente. Então, por isso que nós temos várias correntes filosóficas, cada uma atua numa área. Né? Nós não utilizamos de todas elas, conforme o estudo científico vai se adequar a uma corrente. Né? Por exemplo, para uma pesquisa científica, é claro, partimos de uma razão, né? Do racionalismo. Porém, o racionalismo sem o empirismo também não vai se concretizar. É preciso ter o quê? Ideias empíricas, né? Primeiro, para buscar fundamentar ali uma ideia, uma razão, por meio da razão, é preciso criar esse pensamento empírico. Ir a campo, fazer o quê? Observação dos fenômenos, que é a indução, né? Proposto ali pelas correntes que eu trouxe para vocês, né? Dos filósofos modernos. Então, já surge, com o iluminismo, foram surgindo novas correntes filosóficas, buscando responder ali aquela realidade, pois houve avanço nas tecnologias, né? na indústria, na Revolução Industrial, e com a indústria houve-se também o crescimento das cidades, né? As pessoas deixavam o campo, iam para as cidades, buscaram e precisavam, logo, se a cidade vai aumentando, vai crescendo, precisa o quê? Se há muitas pessoas, precisa de trabalho, né? Então, as indústrias foram produzindo mais objetos, como as máquinas, aí logo veio as tecnologias digitais, a energia elétrica, enfim, as máquinas a vapor, depois veio outros tipos de máquinas mais modernas, e foi se aumentando o crescimento da população, foi tendo necessidade da mão de obra, foi tendo necessidade de escola, foi tendo necessidade de formar pessoas, de preparar pessoas. Porém, os iluministas também diziam que é por meio do conhecimento que nós conseguimos nos libertar dessa própria sociedade que nós construímos. Né? A gente vai se desenvolvendo, vai crescendo e, ao mesmo tempo, vamos nos escravizando por esses conhecimentos que nós mesmos criamos. Né? Voltando para a tela, queridos, vamos ver aqui, seguindo ainda, né, o iluminismo de Kant, o entendimento é a faculdade de pensar ou produzir conceitos. O entendimento, é palavra simples que ele utiliza aqui, né, para dizer, o entendimento das coisas, vamos dizer assim, o conhecimento das coisas é a faculdade de pensar e produzir conceitos. Para produzir conceitos, produzir ideias, é preciso comprovar, né? Comprovar. Então, precisa de método científico. Na faculdade do entendimento, Kant identifica formas a priori
que são as categorias, e o entendimento é a faculdade de julgar, de unificar as múltiplas impressões dos sentidos. E as categorias funcionam como conceitos puros, que não têm conteúdo. Muito bem. Eu sei que as ideias de Kant estão mais complexas, né? Podemos dizer assim. Está mais complexo, porque ele vem fazer questionamentos, né, sobre o racionalismo e o empirismo. E ele questionou o que é conhecimento. Ele veio julgar o que é conhecimento, segundo esses filósofos, né? Então, estudante, o que eu posso dizer da minha experiência, né, como pesquisadora? Eu não sou uma super top pesquisadora, eu faço pesquisa no meu campo de experiência, né, como professora. Para eu, por exemplo, escrever sobre um fenômeno, eu preciso conhecer bem. Muitas vezes eu vou a campo, ou no próprio contexto onde eu atuo, eu busco produzir conceitos e conhecimento, né, como segundo Kant faz, né? Construir conceito, primeiro eu tenho o quê? Ideias empíricas. Eu penso sobre um problema. Eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Eu penso sobre um problema, eu penso que existe aquele problema. A priori é isso. Eu penso que existe um problema. Inclusive, na minha pesquisa da minha tese, eu identifico um problema. Os nossos alunos da mediação não estão compreendendo o currículo de artes, porque eles estão tendo só aulas teóricas, eles precisam fazer aulas práticas, e essas aulas precisam partir do seu contexto real, né? Do seu contexto regional. E aí eu fui em busca de ter certeza sobre isso, porque até então eram o quê? Pensamentos empíricos. Fui a campo, apliquei questionário, dentro de uma linha teórica e método científico, uma pesquisa com métodos científicos, utilizei de métodos. Eu não posso simplesmente chegar lá e dizer, olha, você pode me responder sobre isso de forma aleatoriamente? Não, eu preciso ir com materiais organizados, critérios, criar categorias, questionários de perguntas, escolher ali os sujeitos específicos que vai me ajudar a responder esse questionamento, certo? Até aí, então, eu estou ainda vivenciando ou experimentando ali, né? Tendo experiências naquele campo, buscando respostas sobre aquele problema empírico. Quando eu consigo comprovar, aí ele já deixa de ser empírico, aí ele já é dentro do campo dos conceitos racionais, né? Eu já estou conseguindo comprovar aquele pensamento, aquela ideia que eu tive a priori. Ao analisar esses dados, eu vou ter uma resposta a posteriori. Então, eu vou analisar à luz da teoria, certo? Então, a pesquisa científica ela não é tão complexa, mas também não é tão simples. Precisa ter embasamento teórico, filosófico, certo? E também a campo, ter experiência com a pesquisa de campo. Certo? Vamos voltar para a tela, estudante? Então, nós estamos já finalizando a nossa aula, e eu peço para que vocês aí na sala de aula, que vocês terão alguns minutos, que vocês possam fazer reflexões, né, sobre essas ideias, né, desta aula, principalmente a aula 5 e a aula 6, que vem falando dessas correntes filosóficas. Sobre o iluminismo é muito importante compreender essas ideias, que foi um período que mais avançou, né, na sociedade, com esses pensamentos iluministas aí, porque eles atuaram em vários campos, tanto na filosofia, na política, na economia, certo? Então, tem muitos pensadores. Trouxemos alguns, porém, vocês podem pesquisar outros autores. Essas são as nossas referências, inclusive, vocês podem pesquisar esses materiais, essas referências que nós apontamos aqui nas aulas,
para que vocês possam estudar outros autores, fazer outras pesquisas, assistir vídeos, inclusive de todas as nossas aulas. É importante que vocês também façam pesquisas, né? Assistam outros vídeos, não fique só aqui com o que nós discutimos, não, certo? Porque, estudante, nós pesquisamos em vários materiais, vários livros, né? Vários sites, não é só um único livro, não é só um livro didático. Nós utilizamos também um livro didático para criar, produzir essas aulas, né, com os temas principais, né? As aulas elas são produzidas com os temas principais, são muitos outros teóricos, são muitos outros linhas de conhecimento, mas é importante focar naquilo que realmente vocês vão precisar para a vida prática, lembrando que filosofia também é para nos libertar dessa escravidão, né? Os próprios iluministas já diziam, o conhecimento ele tem o objetivo também de libertar o homem da escravidão. Mas que escravidão é essa? Escravidão não é só aquela que vai lá trabalhar e o patrão está lá escravizando ali no trabalho, está sofrendo ali com aquele trabalho pesado e não está recebendo de acordo, né? Não está recebendo o salário que deveria. Escravidão não é só escravidão pelo trabalho, é também pela ignorância, é também estar com os olhos vedados, preso somente a uma realidade, né? Nessas aulas, lá no primeiro ano que vocês tiveram lá, leitura daquele texto da alegoria da caverna, né? De Platão. Então, estudantes de Sócrates, né? Sócrates e Platão, enfim, nós precisamos sair da caverna. Estar dentro de uma caverna escura é não ver as coisas como elas realmente são. E o que esses teóricos vêm falando também é que o conhecimento, somente uma linha de pensamento, ou estarmos só pelas nossas visões, a gente pode não enxergar as coisas como elas realmente é. Então, é preciso absorver, né? Aprofundar nos conhecimentos, mas os conhecimentos que nos traga luz, né? Para compreender as coisas como elas são, a sociedade, as correntes políticas, né? Os partidos políticos, quais a intenção desses partidos políticos, quando estão no poder, quando não estão no poder. É preciso entender as várias correntes também religiosas, o que aquela religião tem como intenção, o que aquele outro pensamento, aquele outro movimento tem como intenção, que ideias são essas, são com base em quê? Então, tudo isso nós temos que trazer para a nossa vida, né? Para nossas escolhas. Nós precisamos saber, ter consciência, por isso nós somos dotados de razão, né? Razão, mas também de consciência para entender as coisas como elas são e escolher o que eu quero para mim. Certo, estudante? Então, ficamos por aqui. Um tempinho que vocês têm aí para fazer reflexões, um momento em que vocês possam conversar, concordar, discordar, não vai mudar o texto. Vocês podem concordar, discordar, dizer que não aprendeu nada também é importante. Professor, não aprendi nada, não entendi. É muita informação. É verdade, é muita informação. Mas vocês conseguem aí tirar ali o mínimo possível que possa servir para a sua vida, para a mudança de pensamento, mudança, de transformação de vida, de realidade, fazer aí seus projetos de vida e seguir em frente, tá? E sempre pensando no sucesso. Então, obrigado pela atenção e aguardo vocês na próxima aula.